Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Evandro Cini e eu sigo com vocês em mais um episódio do Item Mais da CNN. Este mês marca 10 anos de uma das maiores tragédias climáticas do Brasil. Em 11 de janeiro de 2011, uma noite de chuvas torrenciais acabou em deslizamentos de terra e na morte de 918 pessoas no estado do Rio de Janeiro. Escombros, casas destruídas e quase uma centena de pessoas desaparecidas. De acordo com o governo do estado, 30 mil ficaram desalojados. Na época, a então presidente Dilma Rousseff disse que a saída para evitar tragédias como essa era, entre outras coisas, a ocupação correta do solo. Apesar de especialistas apontarem há muito tempo as raízes do problema e as alternativas para minimizá-lo, as catástrofes envolvendo chuvas continuam acontecendo ano após ano. Toda a cidade de São Paulo permanece em estado de atenção para alagamentos, segundo o monitoramento que é feito pelo CGE, que é da Prefeitura de São Paulo. Nós já temos 3 pontos de alagamento na cidade. As fortes chuvas acionaram os alertas de sirene em 9 comunidades no Rio de Janeiro, cidade em estágio de atenção por causa da chuva. Não é um rio, é a Rua do Senado, uma das vias aqui da região central do Rio de Janeiro, que fica próxima à Catedral Metropolitana, próxima à Central do Brasil. Subiu para 6 o total de mortes depois desse temporal aqui em São Paulo e na Grande São Paulo. Neste episódio do Item Mais, a gente tenta entender por que essas tragédias anunciadas continuam se repetindo e o que está ou não sendo feito para preveni-las. Para isso, eu converso agora com o Fernando Ribeiro, que é professor do Departamento de Engenharia Civil do Centro Universitário da Fundação Educacional Inaciana Padre Saboia de Medeiros, a FEI. Ele também é especialista nos estudos de hidrologia. Seja muito bem-vindo ao Item Mais da CNN, professor Fernando. Muito obrigado pela oportunidade e pela atenção da gente comentar sobre um tema tão relevante. Professor, eu queria saber primeiro quais são os desastres ambientais envolvendo chuva que são mais comuns aqui no Brasil e se existem diferenças regionais que colocam, por exemplo, o Rio de Janeiro numa situação mais grave em relação a outras áreas que temos aqui no país. De fato, nós temos alguns fenômenos que ocorrem regionalmente. A gente pode perceber nos últimos anos, nas últimas décadas, uma ocorrência desses eventos na região sul, numa parte da região sul, devido a alguns fenômenos que ocorrem por lá, em Santa Catarina principalmente, aqueles tornados, aqueles ventos muito fortes, que envolvem sempre precipitações, chuvas muito intensas. Na região sudeste, no Rio de Janeiro, ocorrem também muitos eventos desse nível e nós temos, claro, que sempre conectados a esses fenômenos e principalmente as chuvas intensas, as rupturas, os deslizamentos dessas encostas que, via de regra, infelizmente, são habitadas de maneira sem muito critério e ocasionando esses deslizamentos de terra como o que houve há 10 anos atrás lá na região serrana. Então, os fenômenos que ocorrem geralmente são ligados a esses deslizamentos em função das chuvas intensas e de outros fenômenos meteorológicos também mais conhecidos como esses ventos muito fortes e esses tornados que ocorrem lá na região de Santa Catarina, que normalmente no verão, em função dessas chuvas, que são até conhecidas como chuvas de verão, elas levam a esses eventos desse tipo que, via de regra, envolvem mortes, infelizmente. Agora, professor, envolvem mortes porque também muitas pessoas acabam se instalando em locais que são perigosos ou locais que não seriam destinados à habitação. Faltam políticas públicas também para que deem atenção a essa população, que possa resgatar e retirar essa população dos locais de risco, Porque quando questionamos as autoridades, muitas dizem, mas essas pessoas não deveriam estar ali. São locais irregulares, são casas que não são registradas, não são regulares. Mas para onde essas pessoas seriam encaminhadas? E faltam, de fato, políticas que deem mais atenção a isso? Eu creio que sim. Eu acho que a nossa visão, e principalmente a visão dos governantes, ela deveria ser um pouquinho mais compreensiva no que eu digo, um pouquinho mais ampla. Pelo seguinte, o problema de habitação, do déficit de habitação no Brasil é recorrente, principalmente nas grandes cidades, Então, a ocupação de áreas de risco, ela é
muito frequente e essas pessoas, de fato, não têm para onde ir. Vou falar das análises hidrológicas que a gente faz. O problema das chuvas, ele é um problema de saúde pública. Então, não são só as moradias de baixa qualidade que são instaladas nesses locais. Não é só isso. Não são somente as pessoas que morrem envolvidas nesses deslizamentos. Não é só isso. A saúde pública e a segurança, ela tem que se estender também para toda aquela população. Então, a gente tem hoje um número aproximado de 2.500 mortes nas últimas 2 décadas no Brasil por conta de enchentes. Então, a habitação precária em locais onde não existe uma política de assentamento dessas famílias com um mínimo de segurança, é claro que leva a essa ocupação irregular, mas como a gente está bastante acostumado a buscar culpados e não a buscar novas soluções ou buscar a aplicação de novas tecnologias e de novos pensamentos para resolver problemas antigos, para mitigar esse tipo de enchente, esse tipo de mal, torna isso um problema muito mais abrangente. Não é só um problema de engenharia, é um problema de saúde pública. Então, a gente deveria olhar principalmente sobre esse aspecto mais generalizado, né, no meu entendimento. Professor, e no Rio de Janeiro existe um túnel que começou a ser construído na década de 1970, né? Ele seria usado para escoar essa água da chuva. Só que é mais uma obra que nunca foi concluída. De que forma que essa obra seria importante para minimizar esse problema? E se as autoridades estão cientes do que poderia ser feito para evitar essas catástrofes? Olha, eu tenho um ponto de vista bastante particular nessas obras, que são obras consideradas convencionais para tentar, de alguma forma, minimizar os efeitos dessas grandes enchentes. O que acontece é que qualquer tipo de obra, esse túnel é um exemplo emblemático, mas qualquer tipo de obra que tenha como único objetivo pegar toda essa água de chuva, toda essa água que escoa superficialmente e jogar para um outro local, né, no sistema de drenagem convencional, qualquer obra inacabada ou acabada já não tem o seu efeito por completo. Porque, primeiro, ela já está atrasada. E, segundo, porque os sistemas de drenagem, eles não comportam esse tipo de situação. Não há como a gente driblar esses problemas. Então, a gente deveria entender, eu vou fazer um paralelo com a aviação. Todo acidente que envolve aviões, ele não tem só uma causa, ele tem uma sequência de causas e todos os acidentes que acontecem envolvem um aprendizado. Então, todos esses acidentes e todas essas obras envolvidas, elas, infelizmente, não estão envolvendo aprendizado. A gente tenta resolver problemas antigos, só que sem um viés de tecnologia, principalmente para poder predizer e fazer modelos computacionais e usar ferramentas computacionais para poder prever essa chuva, do mesmo jeito que a gente faz previsão meteorológica. Então, a gente tem hoje tecnologia suficiente e tem conhecimento, mais ainda, que no meu entendimento é o mais importante, tem conhecimento para gerar modelos e predizer o que vai acontecer em determinadas áreas no sistema de drenagem, podendo atuar mais precisamente para que essas obras, mesmo que acabadas, tenham sua função preservada, né? Então, é isso que acontece. A gente tem obras muito grandes que envolvem muito dinheiro e elas definitivamente não resolvem o problema, porque a gente precisa ter um novo olhar para resolver esse problema. É um problema antigo, mas a gente precisa ter um novo olhar, uma nova análise, usando ferramentas computacionais, usando inteligência, não só a nossa, né, mas usando inteligência artificial para predizer esses problemas. Predizendo esses problemas, a gente tem como atuar. Quer dizer, são obras muitas vezes que os governantes fazem obras gigantescas para que a população veja, mas que de fato não trazem o resultado esperado quando não se há o acompanhamento ou a tecnologia empregada ali da forma correta para ampliar a função que essa obra teria. Exatamente isso. A gente usa
ferramentas computacionais, modelos computacionais bastante sofisticados para dimensionar a obra. E não usa toda essa inteligência e todos esses dados, não usa a ciência de dados para depois fazer a manutenção e também acompanhar a evolução de um evento importante e simular esse evento antes sequer dessa obra ser construída e depois acompanhando tudo isso também. É exatamente isso. Professor, o senhor trouxe aí agora para nós, né, que são obras e além das obras, a tecnologia, a previsão, enfim, para ajudar a minimizar esses estragos. Existe alguma outra medida que deva ser tomada? Alguma obra específica que o senhor citaria que seja importante para reduzir esse problema, principalmente no Rio de Janeiro, mas em outros estados também do país? Ou são essas situações que o senhor já citou para a gente? Olha, eu trabalho com sistema de monitoramento há mais de 20 anos. Mas o caminho principal é nós termos uma coleta efetiva de dados. Ou seja, nós precisamos ter um histórico de dados que, por meio de sistemas automatizados e inteligência artificial também, fazer uma conexão com outras variáveis para a gente começar a interceder melhor nessas obras que pseudo-resolvem o problema. Vou tentar explicar um pouquinho melhor. Hoje, nós temos as grandes cidades, sistemas de controle de velocidade, os tais radares, espalhados por toda a cidade. Se em cada um, desse radar a gente pudesse colocar um pluviômetro, que é um instrumento relativamente barato, perto do que ele pode trazer de ganho, a gente instrumentaria muitos locais onde sequer a gente consegue ter uma medição de chuva em tempo real. As medições de chuva normalmente são feitas a cada 24 horas, necessitando que algum operador vá lá fazer uma leitura. Então, o que a gente precisa entender é que medindo ações que possam medir essas chuvas, que possam medir outros fenômenos que acontecem interligando com dados de trânsito. Todos sabem que quando chove, o trânsito fica mais moroso. Então, que os alertas para a sociedade, para toda a população, seja dado de acordo com essas medições. Então, muitas tragédias poderiam ter sido evitadas se a gente instrumentasse esses locais que são considerados de risco, até indicados por meio desses modelos, que nós pudéssemos ter informações para tirar as pessoas, e planos de evacuação de determinadas populações para que isso seja evitado no caso de um deslizamento como esses. Então, hoje a gente tem todo o conhecimento para aplicar essa tecnologia, instrumentar e conhecer melhor, todos os efeitos que esses eventos trazem para a gente. Tudo isso é uma variável que a gente não conhece, porque não se mede efetivamente. Então, no meu entendimento, muito dinheiro é gasto nessas obras, como você bem disse, que tem lá uma abrangência muito grande e que tem visibilidade para a população, mas pouco ou nada é feito para alertar a população de possíveis problemas que aconteçam de enchentes, mas não em 10 minutos antes da enchente, mas, se possível for, em horas, para que a gente possa ter uma segurança de retirada dessas pessoas junto com outros órgãos competentes para que façam isso. Professor Fernando Ribeiro, do Departamento de Engenharia Civil do Centro Universitário FEI, muito obrigado por conversar com a gente e por trazer esse olhar, que aponte as necessidades e também as possíveis soluções para esses problemas que, nos últimos anos, geraram muitos transtornos e principalmente centenas de mortes. Até a próxima. Muito obrigado, até a próxima. Neste episódio, a gente fala também dos alagamentos que atingem a cidade e o estado de São Paulo, e por isso eu converso agora com Marcelo Vieira dos Santos, que é diretor de Divisão da Defesa Civil.
Marcelo, seja muito bem-vindo ao Item Mais. Legal participar com vocês aqui, boa tarde, né, e ter a satisfação de poder mostrar um pouco do trabalho aí da Defesa Civil aqui do estado de São Paulo. Nesse início de janeiro, os paulistanos já enfrentaram alagamentos na cidade, especialmente ali na região central. Por que isso continua acontecendo? Evandro, a gente tem que, antes de abordar propriamente o resultado, tem que abordar o que antecede todo o trabalho de uma defesa civil, né, em umas regiões e assim por diante. A defesa civil como um todo, ela é um sistema, né, então assim, nós aqui do estado, a gente atua de forma suplementar e complementar aos municípios. Quando a gente fala em problemas de ordem urbano, ocupação de solo, alguns outros problemas que impactam no dia a dia cotidiano das pessoas, a gente está tratando o que a gente chama de gestão de risco. Então, são coisas que devem ser tratadas antes que antecede qualquer tipo de evento. Então, quando a gente está falando isso aí, a gente está falando, por exemplo, identificar os riscos. Quais são os problemas que aquela cidade tem, por meio de mapeamentos de área de riscos. São diversos instrumentos que você identifica e você pode, de certa forma, repassar isso aos gestores públicos para que eles canalizem esforços no sentido de minimizar esses tipos de problemas na sua cidade. Isso é uma coisa. Então, isso é dentro da gestão de risco. Agora, quando você fala, poxa, a cidade já foi tomada por diversos pontos de alagamentos, né? Então, aí vale a pena fazer um diagnóstico para que futuramente, os outros períodos de verão, por exemplo, que é onde são as chuvas mais intensas, talvez um trabalho preventivo, de manutenção de galerias e assim por diante. Vale lembrar que assim, a gente acompanha aí de forma um pouco remota, mas que essas prefeituras, não só a cidade de São Paulo, mas adjacentes a ela, aqui da Grande São Paulo, nós temos aí, por exemplo, foram feitos aí anos anteriores investimentos de piscinões, né? Os piscinões colaboraram bastante. Eu sei que hoje nós temos mais de 30 piscinões, colaboram, que devem ser mantidos, feitas suas manutenções regulares e assim por diante. Em toda a rede aí de limpeza de galerias, tá? Agora, o que acontece? Aí nós vamos para a chuva propriamente dita, uma chuva intensa, que realmente uma quantidade volumosa de água, né? Qualquer sistema implantado, ele tem a sua capacidade normal, né? Então, assim, o que a gente tem observando nos últimos anos é um volume considerável de chuvas intensas num período muito curto. E isso certamente impacta e, consequentemente, a gente tem pontos de alagamentos. Porém, vale lembrar que a gente vê que essa drenagem ela é rápida. Então, o sistema, de certa forma, ele está funcionando. E isso é o sistema. Então, aí a gente vai desde a parte de colaborar preventivamente a eles, propriamente ao atendimento aí complementar ao município. Eu queria saber também quais são as medidas que estão sendo implementadas hoje pela Prefeitura de São Paulo para reduzir os danos da chuva. Ações particulares, elas são realmente desencadeadas dentro das suas respectivas prefeituras. Mas o que nós fazemos aqui como colaboradores, né, para assim, ajudar na gestão do risco e desastre aos municípios? Então, no caso de São Paulo, nós implantamos o ano passado o que nós chamamos do projeto de reaparelhamento das defesas civis municipais. O que consiste isso? Foi feito um trabalho junto aos parlamentares da Assembleia Legislativa para que conseguisse emendas parlamentares para comprarmos kits, equipamentos, desde viatura, geradores, um bote, por exemplo. Então, equipamentos para melhorar a resposta dos municípios a esses eventos. Veja que são itens que são fundamentais no momento do socorro. Então, o Estado ele vem de forma suplementar ao município. Então, isso vem para contribuir. Então, é uma forma, de certa forma, que é trabalhado para ajudar os municípios nesses momentos aí. Nós temos aqui na Defesa Civil do Estado um setor próprio que trabalha com obras. As obras, a gente define dois tipos, as preventivas, como você está falando, e as após exatas, então uma destruição de uma ponte, alguma coisa desse tipo. Já as preventivas são o que é mais conhecido para nós, são os muros de contenção. Então nós disponibilizamos recursos anuais aqui para algumas obras de contenção, não só na cidade de São Paulo, mas assim em outras cidades, conforme a necessidade. Nossa equipe vai a campo, faz a avaliação local e se realmente ali a gente emite aí, faz o convênio, tudo isso por meio de convênio aqui do Estado com aquele município para repassar o recurso para que ele faça essa obra preventiva. Especialistas apontam que a alternativa seria agir com antecedência, para evitar esses desastres. Não apenas lidar com os efeitos deles, como ações de desentupimento de bueiros. O Plano de Metas 2017-2020 da Prefeitura previa, entre outras coisas, a redução de 12% das áreas inundáveis da cidade. Essa meta foi alcançada ou vocês lidam ainda apenas com essas ações mais
pontuais para tentar reduzir o problema? Olha, eu não vou poder realmente afirmar para você, né? Mas a gente acompanha, né, que teve aí todo esse trabalho da manutenção e construções de piscinões, né? Agora, se essa meta foi alcançada, isso aí precisa realmente verificar com o gestor lá municipal. E eu gostaria, se permitir um espaço, é muito importante para a população. A Defesa Civil do Estado dispõe de um serviço gratuito que é o SMS Alerta. Então, a pessoa, ela manda um SMS para o 4099, né? E no corpo do texto do SMS, ela coloca o CEP de interesse dela. A partir daí, ela aderiu e ela pode receber informações referentes a qualquer tipo de alerta de defesa civil, como alagamentos, inundações e assim por diante. A Defesa Civil protege você e estamos sempre à disposição. Marcelo, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite e boa sorte nesse verão, quando as chuvas aumentam aqui na capital paulista e também em todo o Brasil. Obrigado, Evandro. Eu agradeço a todos os ouvintes aí do podcast. Estamos à disposição. A você que nos acompanha, muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio. Amanhã tem mais.